Olá, me chamo Paulo Marques. Eu sou natural de Osasco, mas atualmente eu resido em Itu. Eu sou da Zona Oeste de São Paulo, então, nascido e criado em Osasco. Meados de 10, 11 anos de idade, eu fui para uma cidade também na Zona Oeste chamada Itapevi. Em Itapevi, eu morava num bairro chamado Jardim Rosimeire, um bairro que se desenvolveu dentro de uma área verde, não tão urbanizada. Então, a dificuldade familiar da minha família era muito grande. E morar nesse bairro que a gente chama de quebrada definiu muito quem eu sou do ponto de vista do que eu penso e do ponto de vista de entender a importância do local de fala mesmo, da própria quebrada. Minha infância foi super, super gostosa, mesmo com as dificuldades sociais. Minha infância foi gostosa porque pude aproveitar bem a rua. Aprendi muito a malandragem no bom sentido da rua. Soltei muito pipa, joguei muita bolinha de gude, muito rouba bandeira, guerra de mamona, esconde-esconde. Andei muito de bike, explorava muita área verde lá dessa quebrada, que tinha um riozinho, um córrego, que obviamente não era limpo, mas de todo modo, no calor a gente explorava bastante. Tenho boas memórias da minha infância, muito boas, apesar das dificuldades, boas memórias. Eu era um péssimo aluno. Espero que vocês não me entendam mal. Péssimo aluno no sentido de não aproveitar a importância do processo de ensino-aprendizagem mesmo. Afinal, essa é uma fala mais contemporânea, uma fala mais intelectualizada. De todo modo, a minha dificuldade com a escola era mais entender a importância, de forma geral, das matérias, né? Eu achava muito monótono na época. Tanto que eu não gostava muito das ciências exatas, em particular, porque tive vários bloqueios ali que não tem muito a ver com os professores, né? Eu acho mais comigo mesmo, de compreender a importância da ciência, né? Mas eu gostava da escola para brincar, eu adorava me divertir. Para além das aulas de educação física, adorava me divertir nas aulas no sentido de fazer as perguntas, querendo saber a origem das coisas. O professor estava dando uma aula de ciência, eu ficava lá de forma bem pentelha, perguntando para os professores, para as professoras, sobre a ciência a qual eles lecionavam. Eu sempre gostei de ler, muito, sempre gostei de ler. Também é hábito da minha mãe, né, que não é alfabetizada, ela não concluiu o ensino médio, mas a minha mãe, ela sempre incentivou a leitura e eu sempre vi minha mãe lendo, então eu acabei me apaixonando pela leitura. Acho que também por isso eu acabei escolhendo a educação, né? Então, na escola, além de me divertir muito, eu gostava da escola, da biblioteca, da aula de educação física, obviamente, e de comer. Fazendo uma trajetória na minha vida escolar, né, como aluno de escola pública, eu tive uma professora de ciências que foi muito importante para mim, professora Renata. Tive a professora de biologia, Helena Badin, que tive a oportunidade de dar aula com ela numa escola particular, né, uma escola batista, ligado às igrejas protestantes, né, e ela foi minha professora e depois dei aula com ela. Também tive uma professora que boa parte dos meus colegas na época não gostavam dela, mas eu adorava porque ela nos colocava, falar igual meu pai, no prumo, né? Ela nos dava uma disciplina, a professora de geografia, Josélia. Tem a professora Neuza, afinada professora Neuza de artes, que falava sobre a vida. Muito, muito importante essa professora para a minha vida. E o professor, o mitológico professor Reinaldo, professor de história, que menos ele dava aula e mais contava suas histórias, e isso nos comovia, e toda semana a gente queria ir para o colégio mais para ouvir as histórias do Reinaldo e não a aula de história em si. Mas eu acho que marcar mesmo a minha vida, além desse, eu acho que o cara que me colocou para entender a sociedade foi o professor Marcos.
do cursinho da Poli, já falecido de forma trágica, muito jovem. Certamente o Marcos é o cara que fez eu e boa parte dos meus colegas na época do cursinho da Poli sem quem nós somos. Toda a visão crítica de mundo, de sociedade, a empatia com o mundo vem do Marcos. Então, Marcão, agradeço por tudo. Eu acho que no fundo, eu sempre fui professor, de alguma maneira. Porque o bom professor, ele precisa ser ouvinte. Precisa ouvir. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de ouvir as histórias de outras pessoas. Então, acho que isso é interessante. E descobri a minha vocação de ser professor no estágio. Porque, sinceramente, eu queria a graduação apenas para pesquisa. Queria história para fazer pesquisa, viajar a partir da própria graduação, com intercâmbio, aprofundar na importância dos documentos históricos. E imaginei que não ia dar aula mesmo. Mas no terceiro ano eu escolhi uma matéria da educação, porque eu entrei para fazer bacharel, mas tinha opção para fazer licenciatura também. Eu falei, poxa, se tem a opção de ter mais um diploma, por que não, não é verdade? E aí eu fui fazer uma matéria na faculdade de educação, porque faculdade de história é uma coisa, a faculdade de educação era outra na época, né? E outro prédio, outra galera, pessoal da pedagogia, da física, da química, da geografia, das ciências sociais, enfim, uma galera bem interessante. E aí, na matéria de educação, né, nós tínhamos um estágio obrigatório. Nós tínhamos que elaborar uma aula, um plano de aula e dar a aula. E tinha que ser numa escola, né, numa escola pública. E eu escolhi a escola que eu estudei, né, a escola que me formou, né, consideravelmente como sujeito. Apesar das dúvidas da diretora, que lembrava muito bem como eu era como aluno, não apareço na escola como estudante, com um plano de aula para fazer estágio, montar uma aula para uma turma específica, um 8º ano. Ela duvidou muito, mas resolveu dar um voto de confiança, acho que mais pelo meu pai, que ela conhecia o meu pai, do que propriamente por mim, né? E aí eu me descobri dando aula para uma turma de 8º ano, turma muito carente, né? Como disse, eu sou oriundo de uma região muito pobre da zona oeste de São Paulo. Então era uma escola muito carente, num bairro muito simples, né? Cheio de falta de estrutura de lazer. E aí fui dar uma aula sobre a colonização do Brasil, o ciclo do açúcar, uma coisa tão abstrata para os alunos do 8º ano, e que na minha concepção eles não estavam entendendo nada. E um aluno perguntou para mim por que eu achava que eles tinham que prestar atenção na minha aula e o que a minha aula ia mudar em si, o curso da vida deles. Não necessariamente com essas palavras, mas muito próximo. E aí a partir dali eu despertei a questão para a educação, falei, eu preciso, como pessoa, contribuir com a sociedade de alguma maneira. E aí foi. Estou aí desde 2006 até hoje. O Marx, quando não é professor, quando ele é o Paulo, olha, é difícil, muito louco. O Paulo existe em alguns momentos, sabia? Quando minha mãe chama minha atenção, o meu pai. Até na minha família eles já me acostumaram a chamar de Marx. Mas o Paulo é um sujeito que adora cozinhar, pra cacete. Então, adoro cozinhar. O Paulo é um sujeito que adora a natureza, pra cacete, muito, muito. Adoro correr, me exercitar, né? Uma questão muito pela estética, muito menos pela estética, mais pela saúde. O Paulo adora ler coisas que não são da história, né? Pode ler coisas fúteis também, que é importante. Mas o Paulo gosta de... Eu tenho um trabalho social, né? Eu tenho um trabalho social voltado para jovens, né? Oriundos de escola pública. A gente tem um trabalho comunitário, um cursinho comunitário. Então o Paulo, quando não é Marx, está dando aula para uma turma na periferia e contribuindo de alguma maneira. Eu fui office boy na vida já, não sei, para quem não sabe o que é office boy, é um trabalhador que transita na empresa distribuindo correspondências, fazendo pagamento em bancos. Na minha época, aquela conversa, né, das pessoas acima de 30 anos,
Na minha época não existia pagamento de conta via aplicativo. Na minha época precisávamos ir até o banco, pagar as suas contas na boca do caixa. Então eu era um office boy que entregava correspondência numa empresa que foi comprada por um grupo grande, né? E tinham muitos funcionários, e eu também fazia banco. Me alimentava muito mal na ocasião, porque o office boy trabalha muito como um motoboy, em jornadas ininterruptas de trabalho que passa até 10 horas desculpa, por dia, e me alimentava muito mal, né? E adquiri de forma bem inexplicável, ao meu ver, né, uma doença que relativamente mudou a minha vida mesmo. Eu contraí uma doença chamada pielonefrite. Essa doença infecciona o rim e, entre outras coisas, ela me paralisou o meu lado direito inteiro. Certa vez eu estava indo para o banco na Rua Clélia, na Lapa, e ao descer do transporte coletivo, fui colocar a minha perna direita, não senti o chão, não levantei, parei no hospital e por lá eu fiquei 9 meses internado com paralisação todo o meu lado direito do meu corpo paralisado. Não tinha convênio médico, obviamente fui para o SUS, que me atendeu muito bem, né? E por lá, em 9 meses, eles tentaram descobrir o que eu tinha, até descobrir que eu tinha pielonefrite, uma infecção muito rara no rim. Perdi boa parte da funcionalidade do rim, não conseguia me movimentar. 9 meses depois, 9, 10 meses depois, saí do hospital, andando em andador, precisei fazer mais cerca de 3, 4 meses de fisioterapia. E nesse período imerso no leito do hospital, pude pensar muito sobre a importância do ato, que é simples, mas é tão importante, o ato de caminhar. O quão importante é caminhar, o quão importante é se movimentar, e obviamente o quão importante é se alimentar com responsabilidade. Mesmo com dificuldade financeira, dá para se alimentar bem, dá para comer bem, dá para beber bem e dá para se cuidar. Então isso marcou a minha vida, Ju. E certamente de lá para cá eu passei a cuidar da minha saúde de uma maneira que eu nunca, né, passei a cuidar. Então é isso. Achei que nunca mais ia andar na minha vida, mas eu nunca fui apegado à religião. E vim de um berço bem apegado com a religião. Meu pai muito apegado com o catolicismo, minha mãe também muito apegada com a religião, e eu nem estava na faculdade nessa época e não tinha muito conhecimento científico, né? Mas eu nunca fui próximo à religião. E aí no hospital as pessoas vão lá orar no leito. Pô, um trabalho bem importante, eu acho, esse trabalho, sabia? Na época não tinha noção da importância disso. Porque você fica muito tempo sozinho, então, né, você precisa ter alguém ali para te dar um alicerce de paz. E aí as mulheres que iam, desculpa, tanto evangélicas quanto católicas, elas sempre, além de falar da beleza do cristianismo, elas sempre associavam o cristianismo com uma palavra forte para te deixar pensando, né? Meio filosófica, sabe? E sempre depois que elas saíam, eu ficava pensando sobre as coisas que elas falavam, porque eu tinha tempo demais para pensar, afinal eu estava no leito do hospital. E aí eu lembro uma vez que foi um grupo de estudantes de medicina, tipo Doutores da Alegria, tá ligado? Tipo, mas não era Doutores da Alegria, mas tipo Doutores da Alegria, ligado à Igreja Católica, inclusive, né? Eles foram com violão e cantaram pra galera que tava no hospital e tal, no leito, divertiu todo mundo, né? E uma música que eu já tinha ouvido, mas nunca tinha prestado atenção na letra. A música do Raul tem uma passagem que é: levante sua mão sedenta e recomeça a andar, não pensa que a cabeça aguenta se você parar, não.
há uma voz que canta, há uma voz que canta, uma voz que grita. Enfim, quando eu saí do hospital, meus amigos, nossa, a história até delicada. Quando eu saí do hospital, meus amigos foram me encontrar tanto tempo depois com violão e cantaram essa música. Então eu tenho uma identificação com essa música e, enfim, desculpa aí, acabei me emocionando com essa história toda. Quando eu me descobri professor, eu decidi acordar todos os dias e, além da aula, que é muito importante, obviamente, para a formação dos alunos como sujeitos, a minha missão foi olhar para a sala de aula e enxergar o aluno além de um número. É enxergar por trás daquele aluno existe um sonho, existe um sujeito com a sua realidade, com as suas histórias. Existe uma pessoa muito importante, muito carente, que de alguma forma ela vem sendo ignorada de alguma maneira pela pressão acachapante que cerca a sociedade. Então, o meu tesão mesmo de professor é acordar todos os dias e saber que, além de dar uma aula, que é boa aula, que é minha obrigação, é sempre, no começo e no fim da minha aula, reconhecer o aluno como um sujeito importante para a sociedade, porque amanhã, Juliano, não haverá mais Paulo Marx, não haverá mais Juliano, não haverá mais nós como professores. E a gente precisa deixar para o aluno, além do conhecimento, uma mensagem de importância para ele compreender a sociedade, ter empatia. E a empatia passa, acima de tudo, por você reconhecer esse aluno, esse jovem, como um sujeito e respeitar as suas individualidades. Então, o meu sonho como educador é fazer com que aquilo que eu aprendi no passado e aquilo que eu atribuo no presente seja continuado no amanhã. É reconhecer que a sociedade ela é um núcleo muito amplo, poroso, mas é um núcleo em que há uma necessidade muito grande de observar a pessoa, reconhecer a pessoa e respeitar a sua história. A polaridade está aí e ela só acentua o não reconhecimento do outro. A gente está apontando muito o dedo e está esquecendo um pouco a importância das pessoas. Apontar o dedo é importante, mas reconhecer quem é a pessoa por trás daquele sujeito também é muito importante. Então essa é a minha preocupação. Esse é meu sonho como professor. Uma mensagem. Olá a todos e todas que vão me assistir. Venham assistir e conhecer o ser humano por trás do Marx. Afinal de contas, eu sou o Paulo Marx. Sou uma pessoa sonhadora, tanto sou educador, porque sonho, a partir da educação, ter um mundo melhor, um mundo mais empático, um mundo mais voltado para a compreensão dos sujeitos a partir das suas realidades e das suas histórias. Então, primeiro, estar aqui nesse programa é uma grande oportunidade para mim, né? E, obviamente, para todos aqueles que acham de alguma maneira que me conhecem. Eu acho que vai ser interessante assistir esse programa para conhecer o Paulo que existe antes do Marx. Então, venham e sejam todos bem-vindos. Será divertido, sobretudo para mim e para todo mundo atrás dessa câmera, tá bom? Beijão para vocês.